Pessoal, você alguma vez já tentou achar a Base Nacional Comum Curricular e não a encontrou? Você tentou encontrar informações seguras sobre a base e ficou inseguro? Não encontrou informações que você pudesse confiar? Nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar as informações reais, informações seguras sobre a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é um documento criado pelo governo federal para direcionar as ações dos professores, dos dirigentes, dos pedagogos, dos planos de educação, das estratégias pedagógicas, enfim, de todas as áreas que influem no ensino e na aprendizagem. A base ela tem um objetivo claro: criar uma padronização para o conteúdo que é ensinado durante a educação básica, determinando habilidades, determinando competências, formas, determinando princípios e anos que aquilo devem ser trabalhados. Então, por exemplo, um aluno de um estado, ele vai para outro hoje e encontra uma realidade completamente distinta, com conteúdos distintos, com matérias, com escolhas pedagógicas que fazem com que essa troca seja algo traumático. Então a base ela vai permitir que o aluno faça essa troca de forma mais tranquila, mais fácil. Mas isso tudo tem um preço, evidentemente. Nós vamos iniciar a nossa pesquisa pelo site do Google, que vocês estão vendo aí na tela. É bastante simples, você digita BNCC, aperta o Enter e o primeiro que aparece é esse site aqui, que o final dele é mec.gov.br. Nesse tipo de site você pode confiar, porque é um site do governo. Então, a base, o documento, ele será um documento confiável. Então, você clica no primeiro que aparece e você chega aqui no site oficial da Base Nacional Comum Curricular. É um site bastante autoexplicativo, ele não é muito difícil de usar. A gente vai dar uma passeada por ele aqui, que isso vai te auxiliar a encontrar determinadas informações e, inclusive, preparar apresentações. Encontrar materiais que possam te auxiliar na construção de um conteúdo que você vai apresentar. Por exemplo, você é pedagoga, vai apresentar a base para os seus professores e não sabe onde encontrar as informações mais seguras. Aqui é o caminho. Além disso, tem uma série de perguntas e respostas que nós vamos ver juntos daqui a pouquinho, que também auxiliam nesse processo. Vejamos. Aqui é o início, é a primeira página do site. Ele vai falar o que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo, então cria normas, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, a Base Nacional Comum Curricular ela é normativa. Ela cria uma norma e ela define o conjunto de aprendizagens essenciais para cada educando em cada ano. Então, isso vai ser determinado para o Brasil todo. Já foi, na verdade. Então, a base aqui ele vai dizer onde está o embasamento jurídico para a base, vai falar que é na própria LDB, vai dizer que nós já temos a base do infantil, da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, que foi a última a ser publicada, ainda não está em vigência. Tem um prazo, né, para que essas coisas possam ser digeridas pelos dirigentes, pelas pessoas que controlam os sistemas de educação, as redes de ensino. Lembrando que a Base Nacional vale também para as escolas privadas. Aqui você encontra a base para navegação. Se você clicar, nós vamos clicar agora, eu vou clicar abrindo uma nova guia, para eu não perder essa guia que nós já estamos. Aqui você encontra o próprio site da base, para você clicar e navegar. Você clica na introdução, aí a introdução aparece, você pode fazer a leitura, pode ampliar, né, caso você esteja enxergando de uma forma não positiva, está pequenininho demais, você pode ampliar. Aqui vai descrever, né, vai introduzir a base, vai dar as competências gerais da educação básica que cada aluno vai ter que alcançar. Aqui dá para você inverter, fazer com que ele fique mais escuro, talvez facilite a sua visualização.
Você clica aqui no sumário, aí vai aparecer a estrutura e tudo mais, aparece tudo que vai serviço. Se você quiser ver esse específico, você clica, ele já te direciona de uma vez, é mais fácil. A navegação aqui para o computador, ela é muito beneficiada, ela é uma navegação tranquila de se fazer. Clica lá no sumário de novo, volta, clica lá na estrutura da base nacional, aí vai explicar como que ela se dá, né? Educação infantil, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campo de experiência, ensino fundamental, enfim, ensino médio. Aqui é a base para você navegar na internet. Então você aqui precisa do computador, não tem como sair daqui. Pode até acessar pelo telefone, mas fica um pouco prejudicado, porque você vai precisar da internet o tempo todo para utilizar. O link ao lado, voltando lá na página inicial, é a base nacional em formato PDF. Eu acabei de clicar, está abrindo um arquivo grande. Aqui já é um arquivo único que você pode imprimir e deixar na sua escola, inclusive, caso você queira. Não tem como aumentar as letras como da outra forma, mas aqui você tem todos aqueles infográficos disponíveis para você utilizar. Caso seja necessário, dá para você dar um split screen, copiar a tela, né, e de alguma forma ali editar e usar nas suas apresentações. Aqui explica como que os códigos de campo de experiência serão organizados, como que esses códigos serão organizados, na verdade. Então aqui facilita bastante. Então aqui a base em PDF, a base para navegação. E aqui é a base em forma de planilha, que também pode te auxiliar de alguma forma. Você escolhe o que você quer imprimir. Por exemplo, eu quero na educação infantil, eu quero tudo. Aí já marca tudo na educação infantil. Aí eu quero por grupos de faixa etária, também quero tudo, eu quero educação infantil inteira. Eu sou professor da educação infantil. Vou lá, imprimo e utilizo. Vou fazer o download dele, ó. Vai demorar um pouquinho, porque o arquivo vai ser grande. Eu vou pedir só para abrir, porque eu não quero guardar isso por enquanto, porque não vai me auxiliar. Aí abro um Excel, como vocês estão vendo. Aí precisa ter esse programa específico no seu computador de Excel, mas se o seu computador tem o Word, normalmente tem o Excel também. Aí aqui está dizendo, né, que que pode ter vírus e tudo mais. Mas aqui, ó, tem toda a parte da base prontinha para você, ó. Campos de experiência, todos eles, faixas etárias, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e material suplementar para o relato do currículo. Isso não faz parte da base. Então aqui, ó, vai abordagem das experiências de aprendizagem, sugestão de currículo. Apesar disso não estar na base, é uma maneira que eles encontraram também de auxiliar. Se você observar direitinho, lembra muito aqueles planejamentos que a gente faz todo ano, né? Pode te auxiliar. Os bebês aprendem com todo o seu corpo e todos os seus sentidos. Por meio de suas ações e explorações, aprendem sobre o mundo à sua volta, a qualidade das vivências, de explorações que os bebês têm nesse momento, oferece uma base de experiência para interpretarem o mundo e a sua volta. E por enquanto, e é isso. Ele vai explicando direitinho que tem os objetivos de aprendizagem que serão cobrados muito em breve nos nossos planejamentos. Então isso pode te auxiliar bastante. A gente voltando lá para o início da base, nós temos aqui um outro link do lado, ó, tá início a base. Aí explica o que é a base, aqui é a navegação, explica, né, dá uma explicação geral para ela, como que ela foi criada, essas discussões. E aqui tem umas perguntas frequentes, talvez sejam as suas. O conteúdo da base foi construído democraticamente? Sim, a base foi elaborada em cumprimento das leis educacionais vigentes no país. Depois você entra e lê direitinho, que é interessante. Apesar de não ter aqui um contraponto, né? Não tem uma análise crítica, que é a visão do governo. Mas normalmente é o que a gente precisa para passar numa prova, para entregar
os nossos planejamentos na escola, para auxiliar ali numa reunião pedagógica. A gente tem que apresentar isso e essa análise crítica ela fica a posteriori, né? A partir do momento que isso começa a ser digerido por nós, a gente começa também a fazer uma análise crítica dela. Então não adianta você já querer fazer uma análise crítica de um documento que você nem conhece ainda. Então é necessário que você conheça. E a melhor fonte para isso é o próprio site do governo. Aí, vai explicando, tem algumas perguntas aqui que são bem interessantes. Como a base foi dirigida, o que determinou a construção da base, vai falar um pouquinho da Constituição, da própria LDB. É aqui que nos importa mais, por enquanto. A partir de quando a base entrará em vigor? Aí depende, 2 anos da sua homologação. A partir de 2017, o MEC iniciará um processo de diálogo com os sistemas e redes de ensino. Aí vai explicar como que isso se dá. Veja que são 2 anos depois. O dia da homologação, 2 anos depois, ela já está em vigência total. Como ficam os estados e os municípios que desenvolveram currículos próprios? Aí vai dizer, qual é o papel do CNE no processo de elaboração da base? Quais serão os benefícios da Base Nacional Comum Curricular para os professores? E assim por diante. Então aqui, esse site, ele é um site que vai te auxiliar bastante no seu dia a dia. Tem o histórico de como a base ela foi construída, né? Tá lá do lado, início, a base histórico. Então esse site ele vai te auxiliar bastante aí na construção de conhecimentos acerca da base. Eu quero lembrá-los que a base é um documento que ele é normativo. Então, a gente gostando dele ou não, nós vamos ter que cumprir. Uma vez que nós, que somos professores, que somos pedagogos, que somos secretários de educação, que temos alguma relação com a educação, temos que respeitar a legislação vigente. E a base é uma legislação vigente para a educação. Então, temos que respeitá-la. Há problemas, há questões a serem melhoradas, há questões que pecam pela omissão, nós sabemos. Entretanto, antes de iniciar essas discussões, como eu disse anteriormente, é necessário que a gente possa ter uma visão geral da base, conhecê-la para depois criticar. Não dá para você criticar algo que você não conhece, que você não domina, que você não tem conhecimento acerca. Caso você faça isso, você, infelizmente, estará sendo leviano, irresponsável, omisso. Isso além de não ser um pensamento crítico, científico. Então é necessário que a gente faça essa análise antes. Após fazer a análise, após entender, após compreender como a base ela é feita e ela foi feita, aí sim a gente pode partir para as críticas a ela. Lembrando que criticar a base, ou criticar qualquer coisa na verdade, só pela crítica, pode até te dar ibope. Eu poderia fazer um vídeo aqui criticando a base, alguns pontos dela. Isso provavelmente me daria mais visualização do que esse vídeo te mostrando como encontrar as informações corretas para ela. Mas seria irresponsável da minha parte. Porque criticar algo só pela crítica, sem um embasamento teórico, sem que vocês conheçam o que eu estou criticando, o que eu estou apontando, sem que vocês possam raciocinar a partir disso, é uma irresponsabilidade minha. E o que eu não vou fazer? Eu sempre vou dar a oportunidade para todos conhecerem aquilo que eu estou expondo, mesmo que eu não concorde. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, dar o joinha se você gostou. Se você não gostou, dá o dislike também, que não tem problema. Eu espero vocês numa próxima. Fiquem com Deus. Até muito breve.